Oi, crianças, tudo bem? Prontos para a gente ouvir mais uma história da vida do nosso Senhor Jesus? Muito bem! Semana passada a gente falou como as pessoas tinham encontros que transformavam a vida delas quando elas se encontravam com Jesus. A gente sabe que Jesus é muito poderoso, ele transforma a vida das pessoas e ele é tão poderoso que ele tem poder sobre a própria morte. Nada é mais poderoso do que Jesus, do que Deus. Então, hoje a gente vai ouvir 3 histórias de 3 vezes que Jesus foi poderoso e mais poderoso que a morte, tá bom? Então, a primeira. Um dia Jesus estava com os discípulos dele, como geralmente ficava, e um homem se aproximou de Jesus. Esse homem chamava Jairo. Jairo era uma pessoa importante no meio do povo. Ele era chefe da sinagoga. Vocês lembram o que era a sinagoga? A sinagoga era como se fosse a igreja da cidade. Por quê? Porque tinha o templo em Jerusalém, lembra? Mas Jerusalém ficava longe, então as pessoas não iam toda hora lá em Jerusalém. Então tinham pequenas igrejas em cada cidade, que chamava sinagoga. E Jairo era o chefe da sinagoga de lá. E aí Jairo chegou para Jesus e falou assim: Jesus, por favor, vem me ajudar, porque a filha de Jairo estava muito doente, estava quase morrendo, eu precisava de Jesus. Então Jesus foi acompanhando Jairo. No meio do caminho, umas pessoas chegaram para falar com Jairo e falaram: nem adianta mais, pode deixar Jesus ir que a sua filha já morreu. Nossa, que tristeza Jairo deve ter sentido, não é mesmo? Mas Jesus falou para ele ficar calmo e disse para ele crer somente. Só tenha fé. E eles seguiram. Quando eles chegaram lá na casa de Jairo, as pessoas falaram que a menina já estava morta, não adiantava mais, que a filha dele já estava morta. Mas Jesus falou: não, ela não tá morta, ela só tá dormindo. As pessoas até riram de Jesus assim, porque ela tava morta, não tava dormindo. Mas aí Jesus entrou com o pai e a mãe da menina lá no quarto da menina e disse para a menina se levantar. E no mesmo momento a menina ressuscitou, levantou ótima, cheia de saúde, tudo certo. Olha só que milagre que Jesus fez, não é mesmo? Jesus é muito poderoso, ele ressuscitou a menininha. Muito bem. Depois daquele dia, muitas pessoas começaram a crer em Jesus. É para isso que serviam os milagres, para as pessoas verem quem Jesus realmente era, além de Jesus gostar de ajudar as pessoas. E num outro dia, Jesus estava andando com os discípulos, eles estavam entrando numa cidade que chamava Naim. E quando eles estavam entrando, de repente eles se encontraram com um pessoal que estava fazendo um enterro, um funeral, tá vendo? Eles estavam caminhando, fazendo funeral. Todo muito, muito triste. Não sei se você já foi em um enterro, mas se você já foi, as pessoas estão tristes, né? Porque a pessoa ali morreu, enfim. E os discípulos vieram chegando e encontraram com esse funeral. E essa mulher, que era a mãe do menino que tinha morrido, ela era uma viúva, quer dizer, o marido dela já tinha morrido e agora o filho dela morreu também. As pessoas conhecem essa história como a história da viúva de Naim, porque a cidade era Naim e ela era uma viúva. Ela devia estar muito triste porque o marido e o filho dela estavam mortos. Mas aí o que aconteceu? Jesus chegou até onde o menino estava, encostou ali e aí disse pro menino: se levanta. E o que aconteceu? O menino ressuscitou. Ele ressuscitou, olha só. Jesus é muito poderoso. A gente sabe que a morte, ela entrou no mundo por causa do pecado. Antes, quando Deus criou o mundo, tudo perfeito, não tinha morte. Mas por causa do pecado, a morte entrou no mundo. Então, animais morrem, plantas morrem e as pessoas morrem. A gente fica muito triste quando alguém morre, não é mesmo? Mas a gente sabe que se a gente confia no Senhor, se a pessoa que morre confiava no Senhor quando ela estava viva, ela tinha fé no sacrifício de Jesus, mesmo depois que ela morre, ela tem o quê? A vida eterna com Deus para sempre. E aí a gente pode se encontrar com essas pessoas no céu depois, não é mesmo? Então, olha só. E o último acontecimento,
A gente já falou dele outra vez, em outra vez que a gente falou só dele, a gente explicou bem explicadinho. Será que vocês vão lembrar? Vocês lembram de Maria e Marta e Lázaro, que eram 3 irmãos muito amigos de Jesus? Vocês lembram que uma vez Lázaro ficou muito doente e aí Jesus foi chamado e Lázaro morreu e Jesus chegou depois que ele já estava morto. Lembra da gente contando essa história? E aí Marta e Maria estavam muito tristes, mas Jesus disse para não se preocupar. E aí o que aconteceu? Apesar das pessoas estarem duvidando, Jesus mandou tirar a pedra da frente do túmulo e disse para o Lázaro sair de lá de dentro. E aí o que aconteceu? O Lázaro saiu vivo de dentro do túmulo. Jesus ressuscitou Lázaro. Olha só que coisa incrível. Muito poderoso Jesus. E por isso muitas pessoas começaram a crer no nome de Jesus, porque elas estavam vendo que Jesus podia ressuscitar pessoas, fazer milagres, ouviam as coisas que Jesus falava. Jesus, ele se importa com os nossos sentimentos. Ele sempre se importou com as pessoas quando ele andou aqui na Terra e ele continua se importando com a gente. Se você tá com medo, se você tá bravo, se você tá triste, Jesus se importa com seus sentimentos. É importante a gente saber disso. Nada é pequenininho demais para ele, ele se importa. E também nada é grande demais para ele que ele não possa cuidar. Nem sempre Deus faz o que a gente quer, mas é porque ele sabe o que é melhor. Às vezes a gente acha que sabe o que é melhor pra gente, mas só Deus sabe de verdade o que é melhor pra gente. E por isso a gente precisa sempre confiar nele. Se a gente tá triste, ou com medo, ou bravo, qualquer coisa, a gente pode orar e falar com ele. E confiar que Deus vai cuidar da gente. E vai fazer o que é melhor pra gente em todas as situações. Tá bom, gente? Tchau pra vocês.